Programa Prime Leads, um oferecimento Atlus Group. Sejam bem-vindos a mais um programa da Prime TV. Nosso convidado de hoje é o Hugo Rosa. O Hugo é sócio fundador da Método Engenharia S.A. Hugo, prazerzaço recebê-lo aqui no programa. Obrigado por ter aceito o convite, estar aqui conosco para compartilhar a tua história, teu momento profissional e também os planos que você tem ainda para o futuro. Seja bem-vindo. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui nesse programa. Muito obrigado pelo convite. Agora, fazem 50 anos, um pouquinho mais de 50 anos que você está nessa estrada, nessa jornada. Dificilmente alguém nunca ouviu falar na Método Engenharia. Como é que está sendo essa história, essa trajetória de sucesso que você tem construído até aqui, Hugo? Olha, eu acho que quando nós fundamos a empresa, nós tínhamos dois principais objetivos. Um é que a empresa deveria ser um veículo de desenvolvimento das pessoas. E o segundo é que nós devemos trazer para o setor de engenharia e construção as melhores práticas da indústria. Que quando nós começamos a trabalhar nesse setor lá atrás, era absolutamente artesanal, nós estávamos rigorosamente na Idade Média. E você tem e coleciona aí reconhecimento aí nacional pelo trabalho da Método durante esses 50 anos, né? Durante esse tempo dessa jornada da Método, né? O que você pode destacar para nós de premiação e de reconhecimento, Hugo? Eu acho que o principal prêmio que nós recebemos foi da revista Exame. Fomos 5 vezes a melhor empresa do nosso setor de engenharia e construção e uma vez fomos a melhor empresa do Brasil de todos os setores. Eu acho que esse, sem dúvida, é a melhor premiação que nós tivemos. Mas tivemos outras também, que eu acho que são importantes. Para falar de coisas mais recentes, uma das coisas mais novas que tem no setor da construção civil, o uso do BIM. E nós ganhamos 2 vezes o Prêmio Nacional BIM, também, agora recentemente. Agora, empreender num país como o Brasil, a gente sabe que não é para amador, né? E você tem uma história de sucesso aí num segmento absolutamente importante para a economia, né? Como é que você conseguiu lidar com essas oscilações da economia, essas incertezas da economia e manter aí essa história de sucesso que te traz até aqui? Realmente não é fácil. O nosso setor é um setor complexo, depende muito de investimento. Nós trabalhamos com incorporação durante um período, mas sempre nossa principal atividade foi prestação de serviços de engenharia e construção. E o volume de investimento no Brasil é muito pequeno comparado com países desenvolvidos. Uma comparação que eu gosto de fazer é Brasil com a Índia. O que o Brasil tem de investimento sobre o PIB, a Índia tem de despesa custo público sobre o PIB. O que o Brasil tem de custo público sobre o PIB, a Índia tem de investimento sobre o PIB. Então, num país que investe pouco, certamente o setor de engenharia e construção não é um setor que se destaque muito. Agora, o setor de engenharia sempre foi notadamente um segmento que emprega muitas pessoas, né? Sim. No seu negócio, você chegou a ter pico de quantos colaboradores, quantos funcionários, quantas pessoas trabalhando em obras, Hugo? Nós chegamos a ter um pico de 5.000 pessoas, funcionários próprios nossos, fora os subcontratados. E como administrar esses, que normalmente nós sabemos que são pessoas com baixa instrução, pessoas normalmente vêm do Nordeste para cá, como é que é administrar 5.000 pessoas dentro de um ambiente absolutamente concorrido como é a construção civil? Bom, deixa eu contar um pouquinho da história até antes da Método. Eu sou engenheiro mecânico de produção e acabei indo parar no setor de engenharia e construção meio por acaso, porque na época da faculdade montamos uma fábrica de blocos de concreto, porque eu entrei na Poli em 67. E se nós pegarmos esse período entre meados dos anos 60 e meados dos anos 70, a economia brasileira crescia mais de 10% ao ano, e o setor de engenharia e construção, entre 65 e 75, cresceu 15% ao ano, geometricamente. Então, era um mercado fantástico na época.
eu precisei começar a trabalhar no terceiro ano de faculdade e aí montamos uma fábrica de bloco. E foi aí que eu comecei a ter contato com a construção civil. Eu sou engenheiro mecânico e nunca tinha, não tem nada. A minha família é uma família de médicos, não é uma família de engenheiros. Eu nunca tinha tido contato com a construção. Então começamos com a fábrica de blocos, depois fazendo muros, e depois acabamos sendo contratados para fazer gestão de uma obra. Isso quando eu ainda estava na faculdade. E aí eu percebi que quem executava a obra era dirigida por um mestre de obras, e quem executava a obra eram oficiais pedreiros, oficiais carpinteiros, isso é uma nomenclatura da Idade Média, das corporações de ofício da Idade Média. Eu nunca encontrei o engenheiro responsável pela obra na obra, eu só fui conhecê-lo uma vez no escritório da incorporadora. Então, rigorosamente, a nossa construção civil, eu estou falando de obras de edificação, né? Talvez as grandes obras, claro que não eram assim, mas as obras de edificação eram feitas desse jeito, vamos dizer, nos modos das corporações de ofício. E aí eu achei que a gente tinha muita coisa para agregar. E aí, então, e por outro lado, com esse crescimento da economia, naquela época a construção civil crescendo 15% ao ano e ainda mais com esse estágio artesanal de elaboração dos produtos, precisava de muita mão de obra. Então, vamos dizer, a principal origem dos trabalhadores da construção civil daquela época eram migrantes que vinham do Nordeste para a região Sudeste, principalmente para São Paulo. São Paulo estava explodindo em termos de novas construções. E esses trabalhadores muitas vezes deixavam as suas famílias no lugar de origem e vinham para São Paulo para trabalhar na construção, mas era mão de obra braçal. Muitos deles eram analfabetos, e entravam na obra como serventes, depois viravam meio oficiais e iam aprendendo no processo. No processo, eles não tinham nenhum treinamento. Então nós percebemos que a gente tinha duas contribuições que a gente podia trazer. A primeira e sempre foi um dos nossos princípios, que a MED deveria ser um veículo de desenvolvimento das pessoas. E assim, o segundo ponto é trazer para a construção, para a engenharia e construção, as melhores práticas da indústria. Ou seja, fazer a construção sair da Idade Média e vir para a Idade Contemporânea. Uma curiosidade particular minha, o nome método, como é que surgiu? Surgiu por conta disso, que a gente tem que fazer, a gente tem que fazer as coisas com método, tem que ter um método para fazer as coisas. Aí é coisa de engenheiro. É. E o que você destaca para nós? Eu sou engenheiro de produção, então eu sou engenheiro mecânico de produção, então as coisas têm que ser feitas com método. E os maiores desafios que você teve que superar para chegar até onde você chegou, Hugo? Bom, eu acho que, primeiro, nós sempre tivemos a preocupação de trazer novidades para o setor de engenharia e construção no Brasil. E trazer novidades, você enfrenta resistências sempre de todo tipo. Por exemplo, nos anos 70, o BNH teve uma iniciativa de incentivar processos industrializados de fazer habitação popular. E aí, nós estávamos recrutando mestres de obra e tivemos um candidato que era um arquiteto uruguaio que queria vir para o Brasil e se candidatou. Ele falou, não vamos contratar um arquiteto para ser mestre de obra. E trouxemos o arquiteto como arquiteto. Ele nos trouxe uma experiência que era muito interessante, que era a tecnologia do ferro-cimento. O que é o ferro-cimento? Na Segunda Guerra, o Japão não tinha aço para construir casco de navio. E aí o Japão acabou desenvolvendo uma tecnologia de fazer casco de navio com ferro-cimento, com cimento, com concreto e aço. Quer dizer, pouco aço, né? Então eram placas de concreto com pouco aço, mas que eram flexíveis. Então esse arquiteto uruguaio desenvolveu cascos de veleiro com ferro-cimento. E aí quando ele veio para cá, vamos fazer casa popular com ferro-cimento. E aí desenvolvemos uma tecnologia para fazer placas de ferro-cimento, eram placas muito finas, de 5 centímetros de espessura, 3 centímetros era a parte portante e 2 centímetros de isolamento termoacústico.
E aí, o final dos anos 70, o BNH organizou um campo experimental de protótipos em Narandiba, próximo de Salvador. E aí nós produzimos uma casa e mandamos para expor em Narandiba. Então, puxa, vamos fazer uma casa. E fazíamos a casa em poucos dias, em 3, 4 dias a casa ficava pronta, e era feita no canteiro de obra. A tecnologia de produção eram em placas e eram feitas no canteiro de obra. Só que aí havia uma orientação no governo federal de que a construção civil tinha que absorver emprego, então coisas industrializadas não eram bem-vindas. E aí começou a ter várias resistências, vários obstáculos à industrialização da construção por conta disso. Então, muitas vezes as novidades, por melhores que sejam, trazem resistências por motivos mais variados. Muito bem, Hugo. Eu vou pedir a tua licença para um rápido intervalo. Na volta nós retomamos aqui o assunto com o Hugo Rosa. O Hugo é sócio fundador da Método Engenharia S.A. Nós voltamos no instante. Voltamos. Nosso convidado de hoje é o Hugo Rosa. O Hugo é sócio fundador da Método Engenharia S.A. Falando de diferenciais, o que a Método oferece hoje para o mercado, ou comparado aí com as empresas que atuam no mesmo segmento, o que você pode destacar para o nosso telespectador? Bem, acho que uma coisa que é muito importante quando a gente fala de engenharia e construção é que não existe obra melhor que o seu projeto. Lá atrás, nós tivemos no segmento de obras públicas uma legislação que impedia que as empresas que executavam o projeto pudessem executar as obras. Então você tinha aí o mercado se dividiu nas empresas de engenharia, que faziam os projetos, e as construtoras, empreiteiras que executavam as obras. E essa divisão é muito ruim, porque não existe obra melhor que o seu projeto. Quando você vai executar uma obra e você tem um projeto pronto, você vai cometer todos os erros que já tem no projeto e mais alguns. Então, se você quer melhorar o ciclo como um todo, você tem que atuar no projeto desde a concepção, otimizar a concepção e trazer isso depois até o momento que a obra é concluída e é entregue ao cliente. Então, nós sempre pensamos dessa forma em oferecer para os nossos clientes o ciclo inteiro, desde a concepção até a obra e até o pós-obra. Também, quando você faz o projeto, você tem que sempre também pensar no pós-obra, na manutenção. O projeto tem que prever a facilidade de manutenção. É comum, por exemplo, ver obras que têm áreas da parte técnica da obra ou demasiado pequenas, que o operador mal consegue andar em volta dos equipamentos, ou áreas muito grandes que poderiam ser diminuídas e usar aquela área disponível como uma área útil do empreendimento. Então essa sempre foi a nossa fonte. E a outra coisa, que para a gente poder fazer isso bem feito, a gente tem que ter uma equipe qualificada. Então, para isso, uma das nossas, voltando, a empresa ser um veículo de desenvolvimento das pessoas. Então, a engenharia é prestação de serviço, não é uma indústria. Apesar de ser indústria da construção, no nosso caso, nós somos uma empresa de prestação de serviço. Agora, quando você veio lá do Sul para cá, você imaginava chegar onde você chegou, conquistar o que você conquistou, ter esse reconhecimento nacional que você tem no Brasil hoje, Hugo? Olha, eu, até o momento que nós lá atrás decidimos montar uma fábrica de blocos de concreto, nunca tinha pensado em trabalhar na construção. Eu sou de uma família, minha família toda de médicos, eu sou uma ovelha negra da família, que eu resolvi ir para o setor de engenharia. E, para mim, eu sempre gostei muito da parte mais científica, eu nunca me imaginei trabalhando no setor da construção.
como eu tive que começar a trabalhar durante o meio da faculdade, aí decidi montar uma fábrica de blocos de concreto, acabei tendo contato com a construção civil nessa época. Eu sou engenheiro mecânico de produção e aí eu percebi que esse era um segmento excelente para o engenheiro mecânico de produção. Quando você vai para uma indústria mecânica, as coisas muitas vezes são empresas que nasceram fora do Brasil, já trouxeram todos os seus processos otimizados para o Brasil. E nosso setor de engenharia, principalmente a parte de edificações, quando nós começamos, ela estava parado na Idade Média, nas corporações de ofício da Idade Média. Então, nós identificamos que esse era um excelente segmento. Mas foi um aprendizado, não foi uma coisa que era um objetivo. Desenhado. Mas aí eu percebi que realmente a gente poderia contribuir muito nesse segmento por conta disso, que era um segmento que estava parado no tempo. E teve um momento da história que foi uma virada de chave, que de repente você pegou um caminho efetivo que teve um crescimento exponencial? Teve algum momento que a própria economia ajudou? Ou essa tua sensibilidade de identificar oportunidades ajudou a ter um crescimento vertiginoso, Hugo? Eu acho que as coisas foram acontecendo. Então, quando nós começamos com a fábrica de blocos de concreto, era obviamente uma fábrica artesanal. E você tinha um bom sócio, né? Tinha um bom sócio. Meu primeiro sócio na fábrica de blocos de concreto foi o Henrique Meirelles. E nós começamos a empresa tudo direitinho, os empregados todos registrados, todas as vendas eram feitas com nota. E na época a construção civil era muito informal, então nós tínhamos concorrentes grandes que tinham indústrias com uma capacidade de produção muito maior que a nossa, que conseguiam atender grandes quantidades, e o nosso cliente tinha demanda pequena. Então, muitos dos nossos concorrentes, ou quase totalidade, tinha muita informalidade, não registravam os trabalhadores, vendiam sem nota, e a gente fazia tudo direitinho, era muito difícil competir dessa forma. Aí nós começamos a fazer muros. E aí o muro, a gente fabricava matéria-prima nos éramos mais competitivos. E aí nós começamos a propor aos nossos clientes a montar uma fábrica de bloco dentro das obras, a gente fazia a gestão. E aí começamos a fazer gestão de obra, e aí percebemos que aí chegamos a essa conclusão, né, de que nós estávamos parados nas corporações de ofício da Idade Média, porque naquela época, estou falando do final dos anos 60, início dos anos 70, as obras eram executadas sob a gestão do mestre de obras, e os trabalhadores que executavam a obra eram oficiais pedreiros, oficiais carpinteiros, que é uma nomenclatura das corporações de ofício da Idade Média. Então, o nosso sistema de produção estava parado na Idade Média. Então, era um caminho, como sou engenheiro de produção, era um caminho excelente, muito melhor do que uma indústria mecânica. Agora, saindo um pouquinho da engenharia, trazendo para o negócio, para o business, né? O quanto que o network, os relacionamentos foram importantes e ajudaram você e continuam ajudando você a construir essa bela história, Hugo? Eu acho que no nosso segmento o network é fundamental. Então, se alguém fabrica um produto industrial que é vendido numa prateleira do supermercado, o comprador vai lá, compra o produto se ele gosta, se o produto tem um preço adequado, se a qualidade do produto é boa, mas o fabricante não tem um network com o seu consumidor. Ele pode fazer publicidade, mas ele não tem uma relação. No nosso setor, não. A gente trabalha em conjunto com o cliente. Não é que a gente presta um serviço e o cliente fica simplesmente nos olhando. Normalmente, o sucesso do empreendimento depende de uma ação integrada entre o cliente e a construtora, entre o cliente e a empresa de engenharia. A gente sabe que, para se ter sucesso, acho que qualquer atividade na vida, né, Hugo? A gente precisa de uma equipe, né? A gente sozinho, a gente pode puxar como locomotiva, mas você tem que ter do teu lado e na primeira linha pessoas que complementam aquilo que nos faltam e que nos dá energia adicional para poder a gente não parar e continuar sempre adiante, né? Como é que foi e como é que está sendo a questão da método especificamente, né? Você tem um quadro de diretoria, como é que o organograma da companhia hoje? Falar um pouquinho, um pouco de formação.
Aquilo que a gente pretendia fazer era uma coisa muito diferente do que a imensa maioria das construtoras, das empresas do nosso setor faziam. Nós queríamos fazer uma coisa muito diferente. E quando você quer fazer uma coisa muito diferente, se você contrata um profissional já formado, um gerente, um diretor, ele traz os conceitos que ele está acostumado, que ele viu nas outras construtoras. Então, para que nós pudéssemos realmente fazer uma coisa muito diferente, nós tínhamos que pegar um jovem, final de curso universitário, recém-saído da faculdade, e começar a trabalhar com esse jovem, porque é um jovem que ainda a cabeça não está viciada em determinados conceitos. Então nós sempre investimos muito no nosso programa de estagiários, programa de trainees, para formar os nossos profissionais. Então, muitos diretores, muitos gerentes nossos vieram desses programas de formação de estagiários e trainees. E eu acho isso fundamental. Você tem que formar o profissional para ter uma identidade de pensamento com ele. Outra coisa que a gente sempre ouviu falar é a questão do desafio da mão de obra, né? Você teve momentos que faltou mão de obra, para construção? Você tem algo que você possa, nessa história, nessa trajetória, destacar para nós, Hugo? Eu acho que tivemos, e eu acho que isso é uma coisa que tende a piorar no Brasil no setor de engenharia e construção. Apesar da participação do segmento de engenharia e construção no nosso PIB ser muito pequeno, a questão é que lá atrás, quando nós começamos, era um migrante, muitas vezes que vinha do campo, ia para uma cidade do Nordeste, depois vinha para São Paulo, e o único setor onde ele poderia trabalhar, porque muitos deles eram analfabetos, não tinham formação, era a construção. Então a construção recebia esse contingente de mão de obra. Só que na época a população brasileira crescia muito, quer dizer, uma coisa fácil de dizer é o seguinte: entre o tri e o tetra mundial, nós crescemos uma França. Não sei, a música do tri era 90 milhões em ação, quando nós fomos tetra, 140 milhões. Crescemos 50 milhões de habitantes entre o tri e o tetra, que era a população da França naquela época. E essa população, então, o Brasil crescia e a construção civil, então, tinha essa missão de absorver essa mão de obra que vinha. E também o seguinte, nós tínhamos 2/3, lá nos anos 50, 2/3 da população no campo e 1/3 nas cidades. No ano 2000, 80% nas cidades e 20% do campo. Então, houve uma brutal migração do campo para a cidade. E na cidade, o que esse trabalhador vai fazer se não tem formação? Era o único setor que absorvia essa mão de obra, a construção civil. Nós tivemos uma crise de mão de obra em poucas décadas atrás, que o setor da construção civil deu uma encolhida muito grande e dispensou muita mão de obra. E esses trabalhadores que saíram, eles foram trabalhar, ser frentistas de posto de gasolina, foram fazer... Eles têm que se virar. Se virar, trabalhar em reciclagem. Bom, quando a construção reativou e tentou chamar esses trabalhadores de volta, eles não quiseram. Eles preferiam continuar fazendo as coisas que eles estavam fazendo. Então, apesar da nossa participação no setor de engenharia e construção no PIB ser muito pequena, nós temos dificuldade, porque a gente tem dificuldade de atrair. Continua ainda, essa dificuldade continua ainda? Sim, continua. E hoje, para encerrar a nossa conversa, temos 1 minuto para encerrar o nosso bate-papo. Como é que você vê 2025? O que você está projetando com toda a experiência que você tem, com essa visão que você tem no futuro, para a economia, para a política? O que a gente pode esperar, segundo a sua visão, principalmente pelo aspecto econômico, para 2025? Pensando no Brasil, eu acho que enquanto a gente tiver um gasto público sobre o PIB no nível que nós temos, o Brasil vai continuar crescendo isso, 2%, 3% ao ano, que até as pessoas acham bom, mas eu acho ridículo porque é muito menos do que a média do mundo. Muito menos que a média do mundo. E com o potencial que tem, né? Com o potencial que nós estamos ficando para trás. E então, a gente não dá para imaginar, vamos crescer 2% no ano que vem, isso é nada, é ridículo. Então, o que nós estamos na meta pensando em fazer é atuar, diversificar nossa atuação e ir para coisas bastante diferentes, atuar em segmentos bastante diferentes, onde a gente pode realmente contribuir com engenharia para dar melhores soluções. Muito bem, Hugo. Parabéns pela tua trajetória, parabéns aí pela história tão brilhante que você tem construído.
Obrigado por ter aceito o convite, feliz de poder recebê-lo, o amigo, aqui no nosso programa. O convite é permanente, sempre que se tem algo adicional para compartilhar com o nosso telespectador, o programa está sempre à sua disposição. Obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Obrigado, telespectador, pela tua audiência. Obrigado por esse encontro semanal que nós temos aqui na Prime. Lembrando que o programa Inédito vai ao ar toda terça-feira, 9h30 da noite. Aguardo vocês na próxima semana. Até lá. Programa Prime Leads. Um oferecimento Atlus Group.